Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mundo UFG. Hoje, sexta-feira, 25 de dezembro, pois é Natal e é muito bom ter você aqui conosco, juntos, até às 5 da tarde, com muito conteúdo e informação. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o nosso bioma, o Cerrado, e como ele é uma fonte rica de alimentos nutritivos. E você sabia que a forma como você escolhe os seus alimentos diz muito sobre como você se relaciona com o meio ambiente e também com a sociedade? Pois é, você pode ajudar a preservar o nosso bioma e trazer benefícios para a sua saúde, escolhendo bem o que e de quem você pode comprar. E para a gente ter um bate-papo sobre esse assunto, nós convidamos a professora da Faculdade de Nutrição da UFG, Raquel Santiago. Olá, professora Raquel, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Prazer estar aqui com você. Bom, prazer é nosso. Temos também a professora da Escola de Agronomia da UFG, Rosângela Vera. Seja bem-vinda, professora Rosângela. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bem. Também estamos contando aqui com a presença da Jenny Silva, que está fazendo a interpretação, a tradução para a Libras, tornando o nosso programa mais acessível. Antes de passar também a palavra para as nossas convidadas, eu quero fazer a minha autodescrição, que é uma outra forma que a TV UFG adotou para tornar a nossa programação acessível também para as pessoas que são cegas. Então, meu nome é Marcelo Pedro, eu sou negro, estou vestindo uma camiseta cinza escuro. Atrás de mim você pode ver uma parede branca, um móvel de madeira e um quadro que tem um pôster das bonecas Carajás. Eu vou fazer também a autodescrição da Jenny Silva, que é a nossa intérprete em Libras. A Jenny tem cabelos pretos e longos, a pele é clara e os olhos também são escuros. Ela está vestindo uma camiseta na cor preta. Eu quero pedir também para as nossas convidadas para que elas façam as suas autodescrições. Eu vou começar com a professora Raquel. Você pode fazer, por gentileza, professora Raquel? Claro, boa tarde, pessoal. Meu nome é Raquel Santiago. Tenho a pele de cor clara, cabelos escuros e longos. Estou vestindo uma camisa branca, uso óculos e atrás de mim vocês podem ver uma parede de cor clara e uma cortina também de cor clara. Obrigado. Professora Rosângela, pode fazer sua autodescrição? Pois não, eu tenho os cabelos na altura do pescoço, de cor mais ou menos clara, não estou usando óculos e a minha blusa é de cor preta. Uma parede branca no fundo da minha imagem. Ok, muito obrigado. Eu continuo com você, professora Rosângela, já com a primeira pergunta. Cerrado, além do piqui, oferece outros alimentos sem que a gente necessite plantar? Nossa, fornece muitos alimentos, Marcelo. Você não faz ideia quantos sabores diferentes a gente pode usufruir do cerrado. E além dos sabores exóticos, marcantes, também alimentos riquíssimos, né, em termos de valores nutricionais. Então, nós temos uma riqueza muito grande, né, e precisamos aproveitá-la um pouco mais. Bacana. Eu quero até aproveitar, professora Raquel, que é da nutrição, até para falar sobre isso, né? Esses alimentos que nós encontramos no Cerrado, inclusive, professora Raquel, se a senhora quiser dar exemplo, fique à vontade também. Esses alimentos, eles oferecem todos os nutrientes e vitaminas que o ser humano precisa numa alimentação diária? Bom, Marcelo, uma pergunta super importante. A primeira coisa que vale a gente falar é o que a diversidade do Cerrado pode nos oferecer, né? Hoje, em termos de alimentação, a população do mundo todo, não é nossa brasileira, mas a população mundial tem uma dieta muito monótona. E quando a gente começa a perceber todos esses sabores que Rosângela mencionou, a gente amplia a quantidade de nutrientes, assim, a gente melhora a qualidade nutricional por melhorar, né, ampliar o tipo de alimento que você come. E, na sequência, a gente tem alimentos. Os alimentos nativos, eles são muito ricos em cores, e essas cores geralmente são associadas a vitaminas, né, que tem nesses produtos, atividade antioxidante. Então a gente tem uma riqueza nutricional enorme na biodiversidade do Cerrado. Do ponto de vista de vitaminas e minerais que você me perguntou. Vou te dar um exemplo clássico por um período que a gente vive hoje, onde nós temos um momento de, né, pandemia, passamos por pandemias e tudo, e
a vitamina C recebeu um destaque enorme, né? Então, o consumo de laranja claramente foi ampliado em função dessa presença de vitamina C. E no Cerrado, eu vou te dar 2 exemplos bem clássicos nossos, que nós estamos em época. Um é o caju, que tem, assim, enquanto laranja tem 50 miligramas de vitamina C, caju está por volta de 200 e alguma coisa, eu não sei exatamente a quantidade. Então, 4 ou 5 vezes mais vitamina C do que uma laranja, já que a laranja é sempre nossa referência enquanto vitamina C. Nós temos a própria goiaba, que também é uma nativa brasileira e que tem muita vitamina C, e agora nós estamos no auge da produção de cagaita. Na verdade, já está quase passando a safra de cagaita, e ela também tem mais vitamina C que laranja. Então, eu te dei 3 exemplos de biodiversidade riquíssima que trazem outros nutrientes, né? Falando de vitaminas e minerais, sem nem mencionar outros macronutrientes, como proteína, gorduras de boa qualidade, né? Então, a gente tem uma biodiversidade incrível. Precisamos ampliar a nossa lista de ingredientes do nosso cardápio. Bacana. Bom, professora Rosângela, a gente tem aí como notícia, né, que a agricultura é a grande antagonista ou a grande vilã aí do Cerrado. É uma das vilãs, eu vou dizer a grande vilã, é uma das vilãs. A senhora acredita que é possível a gente plantar e, mesmo assim, conseguir preservar o Cerrado, manter as características naturais do Cerrado? Só vou pedir para a senhora abrir o microfone da senhora, por gentileza. Eu creio que a gente pode, né, consorciar. Nós já temos uma área devastada, ocupada por agricultura e pecuária, né, que a gente deveria, então, talvez continuar dessa forma, mas preservar o que ainda está inalterado. Porque nós temos uma característica muito marcante das frutas nativas do Cerrado e das plantas em geral dos Cerrados. Elas são altamente adaptadas ao nosso clima, ao nosso solo. Nosso solo dos Cerrados, ele é muito peculiar, são solos ácidos, né, são solos ricos em alumínio, que alumínio muitas plantas não toleram esse teor elevado, e são solos de baixo teor de matéria orgânica, ou seja, baixo teor de nutrientes disponíveis para as plantas. Então, as plantas cultivadas necessitam que a gente faça correções nesse solo e invista em irrigação. As plantas nativas do Cerrado, elas toleram essas características todas, né, tanto de escassez de chuva quanto de poucos nutrientes, né, no solo, e a gente pode tirar, né, muito alimento sem precisar investir, né, nisso. Então, hoje, as frutas do Cerrado, elas são praticamente apenas, como se diz, no extrativismo, né? Nós temos vários estudos em termos de instalação de pomares de plantas nativas do Cerrado, e a gente tem visto que mesmo a instalação, por exemplo, de uma monocultura de uma fruta do Cerrado, é mais vantajoso você ter uma diversidade, mesmo ser um pomar plantado de Cerrado. Então, colocar ali uma mistura variada, mangaba, piqui, araticum, né, várias frutas, como elas se encontrariam no bioma naturalmente, né? E dali você retirar, né, as suas frutas, né, sem mexer mais no bioma que já está tão alterado. Nós temos uma responsabilidade muito grande, né, a professora Raquel sabe disso, a nossa população mundial está aumentando, nós temos que aumentar a produção de alimentos, porém, a gente não deve aumentar a área devastada, abrir novas fronteiras agrícolas, e principalmente nós não devemos gastar mais água na irrigação. As plantas que precisam ser irrigadas, né, elas não podem ser, como se diz, a maior parte, né, da coisa cultivada. Nós temos que tentar voltar, né, para características, plantas da região, assim como do Cerrado, né, ou até mesmo as plantas, né, do semiárido nosso aqui, né, do Nordeste, são altamente adaptadas, né, a baixa umidade. Então, essa característica é muito importante, né, e se a gente preservar o que nós temos de Cerrado, né, fazendo um extrativismo consciente, né, você não pode simplesmente chegar numa árvore e recolher todos os frutos, você tem que lembrar que daquela árvore ali tem que sobreviver insetos, animais, a fauna, né, inteirinha, né, ela tem que gerar novas árvores, então ela tem que ter a possibilidade de germinar sementes para novas árvores, para repor, né, aquelas que vão morrendo. Então, a gente teria que fazer um extrativismo consciente, né, evitar o desmatamento. Eu acho que daria para conjugar e ter uma alimentação bastante variada, como a professora Raquel falou. Professora Rosângela, a senhora acha que falta incentivo
para que se cultive mais essas plantas nativas do Cerrado? Falta incentivo, mas principalmente está faltando estudo, né? Nós estamos já com bastante coisa avançada, estamos estudando, mas falta ainda descobrir muito sobre o Cerrado, né? Como dizia um orientador meu, o professor Ronaldo, né? Nós não sabemos nada. Depois de 20 anos, 30 anos estudando Cerrado, a gente chega à conclusão que ainda tem muita coisa para aprender. O Cerrado é uma coisa, assim, surpreendente, maravilhosa, né? E merece, né, ter mais foco, né, de estudo a respeito dele. Uhum. E, professora Raquel, agora falando com a senhora, a gente tem aí a crise econômica que afetou alguns itens da cesta básica. Se a gente voltar a nossa alimentação para o que, como diz o ditado, né, para o que a terra dá para a gente, para o que a terra oferece, a gente consegue ter uma alimentação mais rica e economizar? Na verdade, assim, Marcelo, isso que a Rosângela colocou, né, em relação a essa conjugação e a esse extrativismo consciente, e que a gente às vezes chama de sustentável, ele traz uma resposta muito interessante do ponto de vista de produção de alimentos. Apesar da gente ter essa previsão de crescimento até 2050 de 9 bilhões de pessoas no mundo, a gente tem em paralelo de 30% a 50% de desperdício de alimentos na cadeia produtiva, né, desde o início até o final, e aí eu acho que a gente pode incluir até um pouco a questão do extrativismo e das plantas nativas, né, então as nossas cadeias produtivas, elas precisam seguir um fluxo e um caminho em que eu tenho uma redução de desperdício. Ao reduzir esse desperdício, eu já crio uma economia, voltando, né, ao que você me perguntou. E quando eu retorno à terra, retorno aos sabores originais da minha história ou da minha infância, ou aqueles mais jovens descobrem aqueles sabores que são oferecidos pela natureza, com certeza a gente tem possibilidade de uma economia sim, especialmente se eu fizer o uso integral do alimento. Tá? Então, existem várias estratégias de uso integral, onde você pode pegar, por exemplo, uma jabuticaba, que é uma planta nativa, mais da Mata Atlântica, ela é super adaptada ao Cerrado, mas ela é da Mata Atlântica. Eu posso fazer um aproveitamento dela inteira, inclusive a semente, na produção de farinha, e essa farinha ser utilizada na produção de pães, bolos, uma série de coisas. Então, assim, a gente precisa estudar mais, como a Rosângela falou, e criar estrutura e subsídio para que esse desperdício reduza, e então a gente consegue apresentar novos sabores, diversificar a dieta, e não precisar de devastar nada, né, de ampliar nada de produção, simplesmente essa manutenção e esse uso adequado do que a gente tem, que é um sem fim, nós não conhecemos a quantidade de plantas que a gente tem. Né? Professora, a senhora disse aí do uso da semente da jabuticaba para produzir farinha, que vai ser utilizado, por exemplo, em pães, né? O que mais existe dentro do Cerrado e que pode substituir alimentos que são do nosso cotidiano hoje? Por exemplo, a gente tem o caju, né? No caju, o que a gente utiliza? Ninguém vai comer totalmente só caju in natura, então as pessoas fazem geralmente uso do suco e fica aquela polpa, né, do caju. A gente, na verdade, no Brasil, o uso maior é da castanha. E aí fica aquele bagaço, extrai o suco, extrai a castanha e fica aquele bagaço. Aquele bagaço ele é muito utilizado como um substituto de carne. Então, você cria um produto depois do processo da extração daquele sabor residual do caju, né? E isso é feito por lavar. Você vai lavar várias vezes e secar. E aí você parece uma carne desfiada e você prepara como se fosse uma carne, por exemplo. Então, a gente tem um aproveitamento de talos, por exemplo, de folhas, de vegetais, né, plantas que são adaptadas ao cerrado. Aí eu vou dar um exemplo, que é de cerrado, de muita ocorrência em Minas, que é o Ora pronobis, que é uma hortaliça que tem uma quantidade de proteínas espetacular, fantástica, por volta de 20% de proteína, é uma quantidade muito alta de compostos fenólicos, que são importantes antioxidantes, né, na alimentação. E você pode fazer uso da folha e daquela parte de talos, por exemplo, você pode fazer geleia. A gente tem, inclusive, no material que a gente produziu, de uso da biodiversidade para alimentação e nutrição, uma geleia de folhas, que é uma coisa que não é usual, né? A gente pensa sempre em geleia de frutas, mas é uma geleia muito interessante, que você pode usar tanto em produto salgado quanto em produto doce.
Uhum. Ainda mais uma pergunta para a senhora, professora Raquel, depois eu pergunto para a professora Rosângela. A senhora falou aí do desperdício, a gente desperdiça até 30% dos alimentos, e aí tem essa falta do uso integral desses alimentos. A forma como nós aprendemos, ou como eu aprendi, a maioria das pessoas, de se relacionar com o alimento foi errado. Eu acredito assim que o Brasil é um país de um clima espetacular, né? Então a nossa disponibilidade de alimentos, mesmo que seja num número reduzido de tipo de alimentos, ela é muito grande. Então ninguém nunca ficou muito preocupado em relação a desperdício. Não vou utilizar a casca, não vou utilizar o miolo, não vou utilizar a polpa, só vou utilizar a casca. E isso gera, então, além desse desperdício doméstico, existe um desperdício lá na produção. A Rosângela depois pode me complementar nisso, porque ela é que é especialista. Mas na região de produção, quando você, por exemplo, isso eu já presenciei, você passa, estão fazendo colheita de banana. A hora que eles vão embora, as que são recusadas porque estão fora do tamanho, fora do padrão e tudo, são toneladas e toneladas de alimentos que são desperdiçados nessa lógica. E alimentos que têm a mesma qualidade nutricional, a mesma textura, o mesmo sabor do que seria o outro, mas o nosso padrão estético, às vezes, nos prejudica nesse sentido. E aí isso é um processo, né? A gente tem de educar a população a entender que se no saco de feijão que eu comprei tem 4 bandinhas separadas, ela não precisa ser descartada, ela vai cozinhar como outro feijão, ela é outro feijão nutricionalmente exatamente igual. E aí isso é um processo, nós vamos ter que viver esse processo, visto que a gente vive um quadro hoje de sindemia, né, que a gente chama, que são problemas de obesidade, problemas de desnutrição e problemas de mudanças climáticas. Então, nós vamos ter de parar e mudar de atitude, porque senão daqui a pouco não tem planeta B, né, que a gente Verdade. Professora Rosângela, então a gente precisa repensar nessa forma como nos relacionamos com os alimentos. Precisamos muito. Nossa raça humana está, assim, praticamente baseando a nossa alimentação em 14, 16 espécies. Milho, arroz, feijão, trigo, soja, né, beterraba, cana. E é muito pouco para a variabilidade que nós temos, não só no Cerrado como no mundo inteiro, né, mas nós temos muita oferta, muito mais do que isso. E completando o que a Raquel falou, essa história de hábitos, né, é muito difícil, né? Então, só um exemplo para você. A batata que a gente consome, ela é produzida por debaixo da terra, né? A batata é um tubérculo que fica embaixo da terra, né? E nós nos acostumamos a comprá-la nas gôndolas no supermercado, lavadas e escovadas. Então, o desperdício de tubérculos durante a lavada, que é tudo feito mecanicamente, então, o desperdício de tubérculos, a umidade que entra naquela casca lesada da batata, que vai futuramente desenvolver podridões, né? E o gasto de água que a gente tem para lavar esse tubérculo, então a gente tem uma perda muito grande da batata só para a gente não sujar as mãos na hora de escolher a batata na gôndola do supermercado. É um preço muito caro que a gente paga, né? Então, é uma quantidade muito grande que pode deteriorar. E aí vai para a laranja, que também é lavada, vai cenoura, beterrabas, vários vegetais que vão ficar mais frágeis, mais sujeitos à deterioração microbiana, né? Porque eles ficam com a casca lesada, né? Gasta-se a água que depois tem que ser tratada para devolver essa água, né, defluente, né? Muitas vezes usa produto químico, cloro, né, para poder sanificar esses alimentos, para ver se aumenta um pouquinho mais a vida de prateleira. Né? Se a gente apenas escovasse as batatas, já era uma economia de água, reduzir as perdas e muito mais. E as perdas, elas vão desde a colheita, uma colheitadeira mal regulada no campo, que larga muito grão lá, até um caminhão que está com a lona furada, que deixa aquele rastro de soja no longo da estrada, né? E vai na indústria, né? Que é aquele descarte de material coletado, né? Então, tudo isso, né, está colaborando para que a gente tenha, né, uma menor quantidade de alimentos disponíveis, né? Até o próprio arroz, eu sou defensora de que a gente tem que consumir arroz integral. Para que você vai lixar aquele arroz e jogar a parte mais nutritiva dele fora, né? Então, a gente tem muita coisa. O próprio piqui a gente pode aproveitar. Depois da feira tem aquelas pilhas de casca de piqui, aquilo ali é uma fonte riquíssima de fibra e de pectina,
que nós não deveríamos jogar fora, ela deveria ser toda ida e destinada para a indústria, né, para a extração de pectina, que a gente faz doces de geleias dessa pectina, inclusive uma pectina específica, muito boa para se fazer produtos diet sem adição de açúcar, né, e a fibra que está ali naquele material, que a gente vê montanhas de casca de piqui nessa época sendo descartadas, né, então, Raquel está certíssima, nós temos que aproveitar tudo, né, tudo que a gente colher tem que ser aproveitado. E, na opinião da senhora, professora Rosângela, onde essa mudança pode começar? Essa mudança tem que começar, né, nos nossos, no meu caso, nossos netos, né, então começar desde pequena, você educar, né, ao alimento, você não prestar apenas atenção na aparência externa dele, sim no valor nutritivo que ele tem, né, acostumar a criança a comer de tudo, né, então aquela alimentação variada, a respeitar a natureza. Então, nós temos que começar agora para as gerações futuras, né, alcançarem uma mudança de fato ali, né. Nós temos muita responsabilidade agora para que o planeta fique melhor futuramente. Então, nós temos que realmente aproveitar, né, tudo que nós temos e diversificar. Esse retorno que nós estamos tendo agora para as punks, né, as plantas, os não convencionais, né, então nós estamos voltando àquilo que minhas avós, meus avós gostavam de consumir, né, então nós estamos retornando. O próprio pão, né, nós tínhamos aquela história que o pão tem que ser o pão francês, fofinho, crocante, com miolo macio, nós estamos agora retornando aos pães de fermentação natural, pesados, grosseiros, cheios de grãos, de farinha integral, né, então ao pouco nós estamos retornando, mas isso tem que ser para todas as camadas sociais, não pode ser apenas para algumas, né? Então todo mundo tem que querer, né, voltar, né, rever essa alimentação, né, diversificar, aproveitar integralmente, proteger o nosso cerrado, né? Então cada um protegendo seu bioma. Goiás está aqui, praticamente 100% de Goiás é bioma cerrado. O nosso bioma cerrado, ele tem uma característica muito diferente, né? Ele é classificado como savana, né, mas a savana, nossa, é diferente da savana africana, porque nós temos vários tipos de como se diz, fitofisionomias, aglomerados vegetais, nós temos floresta, nós temos bambuzá, palmeirais, então nós temos uma diversidade muito grande, né, então valorizar aqui cada pedaço cerrado destruído, nós estamos perdendo em biodiversidade ali, porque se você coletar uma fruta de cada pé de cagaita, você vai ver que cada pé de cagaita dá uma fruta diferente. Então, nós temos que saber o que cada diversidade dessa tem para nos dar geneticamente. Nós não podemos destruir tudo. Ah, mas vai destruir, ainda tem cagaita aqui. Mas aquela cagaita poderia ter alguma característica diferente dessa outra. Né? São plantas selvagens, né? Nós não conhecemos elas na integridade. Bacana. Professora Rosângela, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Mundo UFG. Bom esse bate-papo aqui com a senhora. Até uma próxima. Muito obrigada, tá? Foi realmente um prazer estar aqui com vocês. Professora Raquel, ela continua conosco no próximo bloco, falando um pouco mais aí sobre o que o Cerrado pode nos oferecer enquanto alimento. Professora Raquel, eu quero aproveitar o intervalo para te deixar aqui um desafio para a senhora responder no próximo bloco. Já que esse programa está sendo exibido dia 25 de dezembro, feriado de Natal, as pessoas certamente tiveram aí uma ceia de Natal. Se fôssemos para repensar alguns itens dessa ceia de Natal com alimentos do Cerrado, o que a gente poderia substituir? O que a gente poderia colocar nessa ceia? A senhora responde isso para a gente no próximo bloco, pode ser? Pode ser, combinado. Já estou pensando. Bacana. E você que está nos assistindo, não saia daí, porque o Mundo UFG vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco do Mundo UFG, nesta tarde de sexta-feira, dia 25 de dezembro. Hoje nós estamos falando sobre Cerrado e alimentação agora com uma nova convidada. É a professora do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, Maria Geralda de Almeida. Professora Maria Geralda, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. E estou feliz de estar aqui à tarde, nesse dia tão especial.
Bacana. Nós continuamos também aqui com a Jenny Silva, que está fazendo a interpretação para Libras, tornando o nosso programa acessível, e também com a professora Raquel Santiago, da Faculdade de Nutrição, que estava conosco no bloco anterior e continua até às 5 da tarde. Antes de voltar para as perguntas, eu gostaria que a professora Maria Geralda pudesse fazer a sua autodescrição para as pessoas que têm baixa visão, deficientes visuais, possam visualizar, né, possam imaginar o ambiente onde a senhora está. Tudo bem. Eu sou magra, tenho cabelos grisalhos na altura dos ombros, adoro meus cabelos grisalhos, me dá prazer. E não uso óculos, tenho a pele clara e estou vestida com uma blusa escura, preta, e tenho um fundo branco, bege, atrás de mim. Bacana. Professora Maria Geralda, vou aproveitar que a senhora já está falando e já quero te passar a primeira pergunta sobre as nossas comunidades tradicionais que nós temos aqui em Goiás. Essas comunidades, elas vivem e convivem tanto tempo com o Cerrado, nós temos muito a aprender com eles no que se refere a uma alimentação. É verdade, Marcelo. Nós falamos que essas comunidades, elas recebem o nome de povos serradeiros. E o nome povos serradeiros é realmente fazendo uma alusão a essa aproximação tão grande que essas comunidades têm com o Cerrado. Quando nós falamos, por exemplo, da biodiversidade, que o Cerrado é tão rico, é considerado no mundo um dos locais que tem uma biodiversidade imensa. Nós estamos nos referindo não é só a diversidade de plantas que tem no Cerrado. Nós estamos falando de um conhecimento que nós possuímos daquelas plantas que tem no Cerrado. E, felizmente para nós, quem mais conhece estas plantas são exatamente os povos serradeiros. A convivência, a vivência, a relação de aproximação que eles têm com o Cerrado faz com que eles saibam distinguir quais são as plantas que são remédios, quais são as plantas que são alimentos para aves, para animais, mas também para o homem, para a pessoa. Então, essas comunidades, vamos dizer que elas fazem a intermediação entre o conhecimento que elas têm do Cerrado e a ciência, a universidade, que leva tanto tempo para pesquisar, para conhecer o que já é de domínio do conhecimento dessas comunidades. Eu falo particularmente dessas comunidades, os quilombolas, os povos indígenas, e também comunidades tradicionais que vivem ao longo dos rios, do Rio Araguaia, dos rios Tocantins, etc. As comunidades tradicionais, elas têm um saber muito importante que geralmente nós até desvalorizamos um pouco, porque hoje o que se considera como importante é a ciência, é aquilo que é produzido nas indústrias, nos laboratórios,
colocando em um plano secundário o saber fazer que estas comunidades possuem. Nós consideramos essas comunidades, no domínio, conhecimento que elas têm, verdadeiras bibliotecas, pelo domínio, conhecimento que elas possuem. Sim. Professora Raquel, eu vi que quando a professora Maria disse que às vezes valorizamos muito o conhecimento que está dentro das indústrias e não damos o devido prestígio e valor para esse conhecimento popular, esse conhecimento empírico. Eu vi que a senhora, de certa forma, concordou. Eu queria que a senhora comentasse também e que a senhora pudesse dizer o que a gente chama de desenvolvimento é o oposto do que a gente conceitua ou a gente considera preservação? Na verdade, eu acho que as duas coisas podem caminhar juntas, né? No bloco anterior, nós já estávamos falando muito sobre a questão do desperdício. E aí, quando eu passo por essa questão de industrialização, de tecnologia que você coloca aí, né? É um processo evolutivo, sim, mas se nós formos avaliar friamente e claramente, todos esses processos, de alguma forma, eles estão voltando lá na base do que é o cultural e é o tradicional. Ele tem como inspiração aquilo que é o tradicional. Por quê? Porque esse tradicional é o que faz parte do nosso hábito, da nossa história. A professora Maria Geralda estava comentando sobre as comunidades tradicionais. Nós, lá na Faculdade de Nutrição, também temos o privilégio de compartilhar algumas atividades com eles, né? E mais recentemente nós compartilhamos a construção de um livro de receitas de saberes tradicionais quilombolas. Então, assim, foi muito interessante, é um processo incrível de aprendizado diário, constante, mútuo, porque nós pedimos para que eles trouxessem os saberes deles tradicionais na culinária, com frutos nativos ou não, né, e que nos contassem por que aquilo é daquele jeito, porque tudo tem uma história e que serve, às vezes, de inspiração para esse processo de industrialização, por exemplo. Então, o aprendizado, acabou que ele se tornou um livro de receitas e histórias, e que foi publicado e que foi disponibilizado às próprias comunidades para que eles comercializassem, né, numa tentativa de difundir esse conhecimento desses povos cerradenses, que é tão importante e que traz tantas informações, por exemplo, para a manutenção do próprio cerrado, né? São estratégias de manutenção. Então, esse processo de industrialização, ele é importante, sim, para a gente ter, por exemplo, aquele aproveitamento integral dos alimentos, né? Como a professora Rosângela colocou anteriormente, toda aquela casca de piqui e a pectina presente nela, ela é importante, né? E nos ajuda a produzir mais ingredientes, mais alimentos, trazendo matérias-primas naturais e não sintéticas, trazendo a natureza como inspiração e não um processo totalmente de industrialização. Mas a gente nunca pode esquecer do nativo, né? Ele, na verdade, a nossa biodiversidade, ela tem de servir de inspiração para que a gente utilize a tecnologia só para finalizar. A gente tem tanta coisa disponível, né, e aprender esses saberes tradicionais, essas coisas é muito importante, é essencial, com certeza. Bacana. E professora Maria Geralda, a gente vê aí que a universidade, né, ela tem um esforço em buscar esse conhecimento nessas comunidades, mas a senhora acredita que a gente precisa de ações governamentais para que isso de fato alcance toda a comunidade, não só a comunidade acadêmica? É boa a sua pergunta. Antes de respondê-la, eu gostaria de fazer um comentário sobre a fala da professora Raquel, se Fica à possível. vontade. A professora Raquel, ela nos apresentou um livro, ela mencionou o livro, e eu achei fabuloso esse trabalho de fazer com que
os quilombolas, eles tenham suas receitas reproduzidas numa forma de escrita, porque hoje tudo que eles sabem é de memória, e é uma oportunidade de manter estas receitas que são tão valiosas e que sempre são importantes para que novas gerações também conheçam. Isso, parabenizo a professora Raquel e gostaria de receber um exemplar desse livro. Bem, continuando, a professora Raquel fala também no desenvolvimento. Quando nós falamos em desenvolvimento, tem duas concepções. Primeiro, que nós precisamos ter políticas para realizar este desenvolvimento. Ao mesmo tempo que nós precisamos de políticas que são ações governamentais, a concepção de desenvolvimento que nós temos, ou que é respaldada para poder ser colocada em prática, é um desenvolvimento baseado no capitalismo. É um desenvolvimento que leva em conta o que a professora Raquel falou: técnicas, produtos químicos, a introdução de novas práticas com uma tecnologia industrializada, e o desenvolvimento passa a ser almejado na medida em que abandona os tradicionais, que a professora Raquel falou. E esse aí passa a fazer com que as tradições sejam desvalorizadas. Aí eu quero voltar a falar, quero colocar uma questão. Mas será que desenvolvimento é só o que vem por estes meios da tecnologia? A tecnologia que é produzida, construída e feita, às vezes, distante dos valores culturais que aquela população tem. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, o desenvolvimento ele está ali na cultura, nos valores locais, e que essa convivência com o Cerrado que faz com que este desenvolvimento se situe até mesmo no Cerrado, na maneira que ele é utilizado, empregado e aproveitado para dar uma sustentação e uma qualidade na alimentação que é usada. A professora Raquel já deve ter falado, pelo que eu vi, o comentário dela, da riqueza em vitaminas, proteínas, etc, etc. Bacana. E o interessante é que a gente começou a falar sobre cerrado e alimentação, e a gente percebe que essa relação ela é muito mais profunda do que apenas o ato de comer, de repor nutrientes e vitaminas no corpo, né? Assim, quando a gente vai para essa questão social, para essa questão cultural, a gente vê que a gente precisa conhecer muito mais, respeitar muito mais. E aí, continuando com a senhora, professora Maria Geralda, eu abri o programa falando que, dependendo do que a gente come e de quem a gente compra, isso diz muito sobre a forma como a gente se relaciona com o meio ambiente e com a sociedade. E aí eu queria que a senhora dissesse para a gente por que é interessante a gente adquirir alimento dessas comunidades ou da própria agricultura familiar mesmo.
Ou da agroecologia. Ou da agroecologia, exatamente. Bem, você diz, o que nós comemos diz muito quem somos nós. Quando eu viajo, eu adoro experimentar comidas de outros locais. Eu adoro saber o que é que a população local valoriza para comer. O que ela considera que é importante, saboroso. Às vezes, eu caio até em situações um pouco, vão dizer, especial, porque uma vez, quando eu estava na Ásia, eu comi uma caranguejeira. Olha que caranguejeira que, para nós, ela vive num buraco dentro da terra, né? É um tipo de aranha que é até meia... a aparência não é atrativa para comer. Mas eu comi as perninhas dela, né? Tinha sido grelhada, então estava crocante, e comi, gostei, estava um pouquinho salgada. No México também eu já comi formiga que estava temperada com pimenta e sal. Quer dizer, são alimentos tradicionais daquela população. Talvez por falta de um ou outro alimento que fosse mais, vamos dizer, que faça mais parte do cardápio daquela população, mas que não tem um poder aquisitivo para comprar, e eles tornaram aquele alimento que estava no ambiente, no entorno deles, também um alimento do dia a dia, e que eles hoje justificam que continuam comendo devido à riqueza em proteína que estes alimentos têm, e que a professora Raquel deve saber disso. É muito importante nós consumirmos os alimentos produzidos pela agricultura familiar, que venha do agroecológico. Eu compro produtos na feira da agroecologia da universidade. Acho que a procedência me assegura que tenha menor quantidade de produtos químicos e que haja um cuidado maior com a qualidade para tornar alimentos saudáveis. Alimentos que são, vão dizer, para a saúde nossa, o desejável. Evitar consumir produtos que tenham alto teor de produtos químicos, pesticidas e etc. Queria também aproveitar para poder dizer que as comunidades tradicionais, elas procuram muitos produtos na natureza e que hoje estão sendo utilizados na alta cozinha. Tem chefes de cozinha, cozinheiros famosos, como o Márcio Zago, de Pirinópolis, o Alex Atala, lá de São Paulo, o Baioc, Ian Baioc, são cozinheiros reputados e que utilizam produtos do Cerrado, da mangaba, o murici, o buriti, o jatobá, também a cagaita, entre outros. Não vou nem falar no rei, que é o piqui. Bacana. Nós já estamos nos minutos finais do nosso programa,
Professora Raquel, eu quero ver duas coisas com a senhora. Uma é sobre o livro, né, que a senhora comentou, a professora Maria Geralda reforçou, e aí eu pergunto, onde que as pessoas podem ter acesso a esse livro? Na verdade, nós fizemos duas publicações nos últimos anos. Um chamado Biodiversidade, gente, anota, Biodiversidade Brasileira, Sabores e Aromas. Ele não existe impresso, é um material que está disponível no site do Ministério do Meio Ambiente. Tá? Ele tem mais de 300 receitas com 69 frutos do Brasil, dividido por regiões, né? São receitas criadas por chefes, merendeiros, donos de casa, pesquisadores e uma série de pessoas que se envolveram nesse projeto no mundo inteiro. E esse segundo livro, nós não temos ele disponível, professora, para comprar, a gente vai ter de ir para disponibilizar para a senhora, eles foram distribuídos para as comunidades. Então, a gente vai ter de ir atrás de alguma liderança quilombola, que tem ainda o livro disponível, quando toda a produção a gente disponibilizou para eles, então, depois a gente pode conversar sobre que comunidades eu acredito que ainda tenham, e aí a gente vai e entra em contato com eles para produzir e quem sabe numa próxima edição aí eu reservo um tanto para a gente. Bom, seria interessante. E a outra questão é aquele desafio que eu tinha deixado no bloco anterior para a senhora, de indicar, já que nós estamos no dia 25 de dezembro, né? O que poderia ser substituído? Isso, para o ano que vem. O que poderia substituir na ceia de Natal? Na ceia de Ano Novo, gente. Ou na ceia de Ano Novo. Como a professora Maria Geralda já falou, e eu reforço, a gente vive no país de maior biodiversidade do mundo. Então, cada região tem seus frutos específicos, né? Nossas farofas de final de ano sempre são farofas enriquecidas com fruta. Então, no próprio livro Biodiversidade Brasileira, Sabores e Aromas, tem farofas enriquecidas com frutos. A gente pode fazer molhos de carne, por exemplo. Você faz molho para um peru, molho para um lombo, alguma coisa, você pode enriquecer com alguma fruta que seja do seu, né, que te satisfaça o paladar. Isso pode ser cagaita, jatobá, genipapo, murici, buriti. Buriti combina perfeitamente com sabores salgados. Por incrível que a gente pareça, que a gente acha que não, que ele só serve para fazer doce, ele tem um perfil aromático muito bom para sabores salgados. Então, as frutas geralmente ocorrem, né, a sua produção é no segundo semestre, então a gente pode pensar prontamente em encontrar essas frutas nas feiras agroecológicas, junto aos produtores, junto a comunidades tradicionais, reservar em freezer. Além delas, tem todas as castanhas, né? Aqui no Cerrado a gente tem uma castanha perfeita, que é a castanha de baru. Este ano, por exemplo, foi um ano de produção muito alta de baru, então dá para já fazer para o ano novo essa farofa enriquecida com castanha de baru. Dá para fazer muita coisa, né? Muita coisa. Vai lá, visita o livro que vocês vão ver, tem muitas opções, vocês vão gostar. Bacana. Professora Raquel, mais uma vez, muito obrigado por participar conosco aqui do Mundo UFG, muito obrigado por essas explicações aí, essas dicas, até uma próxima. Muito obrigada, gente, até a próxima. Professora Maria Geralda, também quero agradecer muito aí por suas falas aí, espero que quem esteja em casa tenha aproveitado tanto quanto eu, assim, parece que isso nos conecta, né, um pouco mais, em pensar em alimento não é pensar apenas em encher o estômago, né, mas pensar em se conectar com a natureza, com a sociedade, com as nossas origens, né, com histórias, né, professora Maria? Eu concordo com você e queria aproveitar a oportunidade de falar o quanto que esse espaço cerradeiro está ameaçado. Quem acompanhou as queimadas que ocorreram neste ano, na Amazônia, Pantanal, o Cerrado também foi vítima. Vocês viram a Chapada dos Veadeiros. No ano passado, entre 2016 e 2017, 14 mil quilômetros quadrados foram desmatados para plantar soja e milho. O que eu quero dizer é que o Cerrado, infelizmente, ele está correndo um risco muito grande de desmate e também de queimadas. E
os frutos que nós elogiamos tanto aqui, nós corremos o risco de um dia eles constarem só nos livros e não mais na natureza. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos conhecer mais e ajudar a preservar, né? Quero agradecer também a Jenny Silva, que esteve aqui conosco durante toda essa tarde, fazendo a tradução para Libras, tornando essa nossa conversa muito mais acessível. E agradecer você que esteve conosco também acompanhando. Um ótimo finalzinho aí de feriado de Natal para você e sua família. Lembrando que estamos aqui de segunda a sexta, a partir das 4 horas da tarde. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, até mais.